Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. E hoje estão comigo aqui na mesa Dr. Coriolano, muito obrigada pela primeira vez. Bom. Marcelo, muito obrigada também pela primeira vez. Mano, já está ficando sócio. Prazer não. E o querido Ilcim, que há tempos não vinha aqui, né, Ilcim? Eu sou convidado, você me esquece, mas tudo bem. Tudo bem. Bom, a Mel também, a culpa é da Mel. Tadinha da Mel, sempre a Mel. Bom, e a gente reuniu esse time aqui porque nós vamos falar sobre inteligência artificial e principalmente a inteligência artificial utilizada nas campanhas eleitorais. Vale lembrar que agora, 2024, é o ano de eleições municipais, né? Então a gente vai eleger aí prefeitos e vereadores, né? E certamente... saiu já, né? Agora, na última semana de fevereiro, a gente teve aí a regulamentação das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Falando sobre o uso da inteligência artificial, né? Trouxe algumas aplicações que já foram usadas e deram muito certo nas eleições de 2022, né? Para presidente e que estão sendo replicadas agora para o pleito das eleições municipais de 2024, e é sobre isso que nós vamos começar a falar com essa mesa de pessoas muito especializadas, né? Dr. Coriolano tem livro sobre o assunto, é um jurista que já trata do tema há muitos anos. Vou pedir para o Dr. Coriolano e depois eu passo a palavra para você. Eu queria que vocês desmistificassem para quem está em casa, né, quem não entende de tecnologia, quem não é desse universo, o que é inteligência artificial e alguns exemplos práticos, ou seja, do nosso cotidiano, que a gente às vezes está falando com uma inteligência artificial e nem sabe que está falando, né? Então, Dr. Coriolano, por favor, a palavra é sua. Inteligência artificial, ela é um conjunto de algoritmos, é uma tecnologia, de certa forma, complexa, mas ela vem para facilitar e trazer algumas respostas para assuntos simples do dia a dia de todos nós. Por exemplo, eu fui fazer alguns exames para a coluna, para o nosso telespectador entender. Coloquei ali na inteligência artificial e ele me disse, olha, você está com uma inflamação aqui nessa vértebra, etc. E ele traz isso numa linguagem mais clara, que a gente pode entender, né, de uma forma assim. E passei isso para o meu médico, ele ficou encantado. Puxa, nunca tinha utilizado dessa forma, que maravilha. Uso muito para correção de texto, para deixar o texto mais leve. Olha, escreva como um jurista, mas dê um tom mais leve, mais ameno. Escreva um texto, uma resposta para o Wilson com bom humor, né? Escreva para o Mano, mas de uma forma mais suave, mais adequada. Então, a inteligência artificial, ela, assim, em resumo, ela tem múltiplas utilidades para medicina, advocacia, engenharia, para o marketing eleitoral, para as eleições, e que é justamente um dos temas que nós vamos falar aqui hoje, né? Justamente a utilização da inteligência artificial nas eleições. Mas, assim, de grosso modo, para quem está nos ouvindo entender, doutora. Tá. Alexandre de Moraes, o ministro, né, ele disse, o que é fake news, segundo ele? É uma desinformação premeditada, quer dizer, ela foi criada já para manipular, para enganar, né? Premeditada e fraudulenta. Eu achei ótimo esse conceito, porque de fato descreve o que é uma fake news. E no voto da ministra Carmen Lúcia, quando ela apresentou as resoluções, ela trata também dessa questão no seguinte sentido, olha, eu posso apresentar um conteúdo lícito dentro do meu marketing político, mas eu tenho que dizer que eu utilizei inteligência artificial por trás daquele processo. A redação daquele discurso foi criada através de inteligência artificial. Então, antes de apresentar, né, então, inclusive ela cita a ordem que isso deve ser feita. Eu vou apresentar a imagem de um candidato com um discurso feito por inteligência artificial. A primeira imagem que tem que aparecer para o telespectador é: esse conteúdo foi criado por inteligência artificial. Tratamento de imagem, você não precisa dar essa declaração. Qualquer cenário de fundo, pesquisas, isso você não precisa declarar que você utilizou. Mas se você criar textos, mudar a idade do seu candidato, conteúdo, você precisa declarar, olha, eu usei inteligência artificial
nesse conteúdo. Mas aí eu quero fazer uma provocação a vocês, e até quero começar pelo Mano, porque ainda assim me preocupa. Me preocupa o que vem de efeito conspiratório, sabe? Aquela questão de... as pessoas conspiram. Vou explicar o que eu quero dizer. Agora teve a questão aí que todo mundo viu na internet da família real que só alterou a imagem, né? A Kate só alterou, que nem é inteligência artificial. E isso, inclusive, o TSE permite. Você pode alterar... É Photoshop, né? Exato, nossa a imagem. inteligência artificial Tipo, da edição filme. passada é Photoshop. Isso. O cara de 80 anos tinha 30 na foto. Isso. Então, assim, alterou, o dedinho do menino ficou lá torto e tal. Beleza. Mas olha só o que isso resultou. Por trás disso, as pessoas já começaram a dizer que a Kate Middleton tinha morrido, que a Kate Middleton está muito doente, por isso teve que alterar a foto. E agora surgiu que a Kate Middleton está separada do marido e ele tem um amante. Teve teoria que ela doou o rim para o rei. Exatamente. Tudo isso por causa de uma foto de família. Por causa de uma alteração de uma foto Photoshop. de família. Quer dizer, quando o marido passa a ter amante, você altera a sua foto. Né? Assim, então me preocupa, eu quero trazer isso para cá, porque embora nesse aspecto a ministra e o próprio tribunal tenham dito, olha, não tem problema, e é só escrever, usa inteligência artificial, mas me preocupa o quanto a gente está preparado para saber, ó, isso teve inteligência artificial e entender que aquilo pode, aquele conteúdo pode não estar na sua totalidade, não ser um fato real na sua totalidade. E começar essas teorias da conspiração, entendeu? Então eu queria ouvir um pouquinho vocês. Criou uma solução para isso nessas eleições. Houve uma grande inversão, porque a ministra Carmen Lúcia disse no seu voto que as empresas de tecnologia têm responsabilidade social. Uma vez que elas têm responsabilidade social, não há necessidade de ordem judicial para remoção de conteúdo ilícito. Isso veio da eleição de 2022 e que foi, assim, muito importante, porque nós sabemos, nós que trabalhamos com internet, né, doutor Coriolano, que cada minuto vale uma vida na internet. O Marco Civil da internet judicializou tudo. Mas assim, agora... Sim. Ou seja, assim, tudo bem, você tira aquele conteúdo, mas e o que o pessoal replicou? Você pensou nessa questão, nessa ótimo. questão também. Então me conta, vamos lá. Um usuário, vamos supor um exemplo bem prático, criou um conteúdo fora de contexto, ele criou um conteúdo malicioso, um conteúdo manifestamente fora de contexto, pegou uma imagem passada, colocou o candidato, ligou, montou todo aquele contexto e começou a disparar. O TSE, ele criou um protocolo onde 230 e poucas empresas assinaram um termo de responsabilidade de colaborar. Ou seja, se essa notícia ela começou a ser disparada, a empresa, o WhatsApp, o Telegram, o Signal, eles têm que criar um sistema para paralisar, bloquear a disseminação dessas mensagens. Paralelamente a isso, eles têm que publicar naquele portal Boato, né, de combate a boatos, do próprio TSE, que aquele conteúdo é mentiroso, e informar ao máximo a população dos eleitores, os eleitores, que aquele conteúdo é malicioso e aquele conteúdo é falso, e bloquear o máximo possível. Em plataformas como o Facebook, onde você tem algoritmos específicos, aquela imagem ela tenta subir, mas ela já foi barrada uma vez, o algoritmo barra, ela não sobe mais. Tem inteligência artificial. Ou seja, também. uma inteligência artificial do bem barra uma inteligência artificial do mal. Exato. Tecnologia se combate com tecnologia. Exatamente. Entendo. Ou seja, se quiser propagar mais vezes em mais grupos de WhatsApp aquela mensagem maliciosa, ela vai ser barrada. Aí cai na seguinte questão. Poxa, mas não está invadindo o celular da pessoa, não vai tirar essa imagem fraudulenta dentro do meu celular, etc. Eu não sei como é que as empresas vão operacionalizar isso. Isso é um desafio para a gente saber como é que elas vão barrar sem violar a nossa privacidade. O que a gente vai cair no assunto do TikTok daqui a pouco, inclusive. Sim, dessa. Né? Hoje, o nosso judiciário ele já tem conhecimento, bagagem de expertise, inclusive de tecnologia, de olhar e saber pelas provas se aquilo foi ou não usado
manipulado ou usado, ou se usou em tecnologia artificial, o senhor acredita que a gente tem o judiciário hoje bem capacitado para isso? Porque não é fácil. Não é estou fácil. aqui falando mal do juiz, não, de forma alguma, nem fazendo o juízo de direito sobre o trabalho do juiz. É que é muito difícil. São provas digitais. Não é fácil, mas eu acredito que em função do acúmulo de casos que nós temos, direito de família, 70% dos casos de divórcio vem das redes sociais, vem problemas com WhatsApp, Facebook. Sim. Então os juízes têm que analisar todo aquele conjunto de prova. Questões trabalhistas, ofensas de empregador com empregado, etc., também na seara digital. Então o magistrado brasileiro, nas últimas 2 décadas, ganhou muita bagagem em relação a essa questão. E hoje, todos os advogados, a doutora sabe, hoje fazem uma formação em forense computacional, Sim. em direito digital, em lei de proteção de dados. Então, hoje, a gente vê que os tribunais têm ministrado muitos cursos, né? Essa resolução do TSE, ela é vinculante a todos os demais juízes eleitorais do Brasil, ou seja, se já tem uma decisão para um determinado conteúdo que já foi derrubado, cabe às plataformas derrubar em série todos os conteúdos. E se criar um outro, Similares, mas só com uma cor de camisa vermelha, que tiver um código diferente, porque daí muda o código da imagem. Porque só porque mudou um detalhe da imagem. Não é necessária ordem judicial. A primeira ordem judicial vale para aquele conteúdo que foi minimamente alterado, mas de forma maliciosa. Ou seja, o TSE ele dá a entender nessas resoluções que os juízes estão extremamente preparados e atentos para essa questão voltada à tecnologia. Lembrando que nós temos uma legislação, que é o Marco Civil da Internet, que nasceu inconstitucional, porque não priorizou a dignidade da pessoa humana, colocou a liberdade de expressão repetidas vezes, 3 vezes, na frente da proteção da dignidade da pessoa humana, judicializou algo que o STJ até 2011 determinava que se você notificava aquela empresa, ela já estava vinculada à responsabilidade por aquele conteúdo, ou seja, se ela mantivesse aquilo sob o manto da liberdade de expressão, ela estava solidariamente responsável por aquele conteúdo. Isso era até 2011. E veio o Marco Civil da Internet como uma reação ao movimento que chamava AI-5 Digital, que dizia que o judiciário estava censurando as plataformas, né? E criou uma legislação, né? E agora vem o Supremo, ele tem a oportunidade de julgar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lembrando que o Marco Civil da Internet, o artigo 19, colide um pouco com a legislação eleitoral, né? Porque o Marco Civil, a rigor, determina que tudo deve ser judicializado, né? Ou seja, que para você remover um conteúdo é necessário que tenha uma ordem judicial, né? Isentando as plataformas. Essas normas trazem de forma inédita. A ministra invocou a Constituição Federal e disse não, vocês são responsáveis também, porque existe uma responsabilidade social por trás de todas as empresas. Então, vocês verificando que o ilícito já está trafegando sobre a casa de vocês, por favor, vocês são obrigados a remover, ou seja, uma conduta proativa de todas essas empresas. E a coisa está tão séria do ponto de vista jurídico, né? E a gente percebe a sede que o TRE está, os TRS do Brasil todo. Dos TRS mesmo, já abaixo do TSE. Pelo que a gente está vendo aqui, essa resolução, ela está muito a contento, ela está, de tudo que a gente debateu aqui, inclusive do que eu achava que nem poderia ser fiscalizado ou combatido, que seriam aí as mensagerias privadas, o senhor explicou aqui no programa que hoje já é possível. Então, porque o mais importante, quando você cria uma regulamentação, você tem que saber como é que você vai fazer para fiscalizar aquela regulamentação. Não basta eu criar, eu tenho que saber como eu vou fazer para fiscalizar e para coibir. Você acabou de criar um centro de inteligência. Sim. Investiu milhões e assim, é um centro realmente robusto. O Tribunal Superior Eleitoral, exato. E coisa simples, se a pessoa falar de forma fraudulenta das urnas, tem que ser retirado.
atos antidemocráticos têm que ser liminarmente democráticos. Discurso de ódio. Homofobia, crime contra a mulher. O Brasil, em relação a outros países, a gente pode dizer que a gente está muito avançado nisso? Muito, bastante avançado, porque essa resolução do TSE, esse conjunto de resoluções do TSE, principalmente no que tange a propaganda eleitoral, ela está muito em consonância com a legislação europeia que acabou de ser aprovado sobre inteligência artificial, que fala do respeito à dignidade da pessoa humana, a responsabilidade social das empresas de tecnologia. Na Europa, você vai lá, eu estava na Itália, em Roma, estava lá, tem um formulário para o Google, você remover todos os links que você acha que você tem que remover, e o Google tem um prazo de 72 horas para te dar a resposta. Você quem? Usuário. Cidadão. Usuário. A nossa lei de proteção de dados, ela não importou, não trouxe o artigo 17 lá. Lá o artigo 17 é um sistema de apagamento de dados, ou seja, se existe... Eu, usuário, posso... Você, usuário, você vai lá, entra, preenche um formulário, diz os motivos, etc. Eles têm um prazo e tem que te dar uma resposta fundamentada por que eles não vão remover aquele conteúdo. Nós não podíamos ter isso aqui. Exatamente. Bom, né? mas agora a gente vai falar sobre a plataforma TikTok, e a notícia que mais foi divulgada essa semana foi a decisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que aprovou uma lei que obriga a empresa chinesa ByteDance a vender o TikTok. A ByteDance é a proprietária do TikTok lá na China, né? Obrigou a empresa a vender o TikTok sob pena de ser banido do país, ou seja, ele tem que vender o TikTok no território americano, né? No resto do mundo não, mas nos Estados Unidos, se o TikTok quiser continuar a funcionar lá, vai ter que vender. Ou seja, não poderá... O braço americano. Isso, não vai poder mais ficar sobre a batuta ali dos donos, os chineses, né? A lei foi aprovada com 352 votos a favor e 65 contra. Agora o texto segue para o Senado. Joe Biden chegou a afirmar que, caso a lei seja aprovada, ele não deve vetá-la. Os parlamentares apontam que a dona do TikTok representa um risco de segurança nacional devido às ligações com o Partido Comunista Chinês. Inclusive, ainda disse que o aplicativo pode ser usado para conseguir dados pessoais dos norte-americanos. As agências de inteligência também sustentam o argumento. E aí, pessoal? Se essa moda pega, hein? Isso pode se estender para o Brasil, você acha, doutor Coriolano? Eu acho que o TikTok nos Estados Unidos deve fazer como fez para obedecer às leis da União Europeia. Lá na União Europeia, doutora Elaine, eles são supervisionados por uma empresa de cibersegurança totalmente particular, supervisionada pela União Europeia. Então, eu acredito que um acordo, né, um termo de ajustamento de conduta com o governo americano, dentro desse viés, eu não entendo porque isso não foi feito ainda. Como que é feito pela Polícia Federal, pelo FBI, a invasão num dispositivo com ordem judicial? É via aplicativo mesmo. Um aplicativo, o software forense computacional, ele fica testando para ver qual software ele consegue, através dele ele entra dentro do seu aparelho, muito fácil, né? E fica monitorando tudo que você está se utilizando. E é justamente esse o argumento do FBI. O FBI tem uma investigação posterior a essa iniciativa do Congresso americano, apresentou para o Congresso americano indícios de que os algoritmos do TikTok podem sim deixar vulneráveis à geolocalização, listas de contatos, etc. Vão dizer, mas todos os demais aplicativos também. Mas ocorre que é uma empresa chinesa com sede em Pequim. Existe uma lei de 2017, uma lei de 2016 e uma lei de 2022, que é um pacote de leis novas da República Popular da China, que determinam que aplicativos como o TikTok devem entregar, se solicitados, toda e qualquer informação ao sistema de defesa do governo chinês. Ou seja, basta uma requisição do governo, o TikTok não pode se negar a entregar. Que medo! Em função disso, a União Europeia criou esse pacote, essa blindagem em relação
aos cidadãos da União Europeia. Ou seja, todo o pacote de dados que é tratado na União Europeia passa por uma supervisão 100% terceirizada, né, e com supervisão auditada pelos técnicos da União Europeia. E aí, mudando do TikTok para o Brasil, aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a Meta Platforms, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, deixe de usar a sua marca, né? Ou seja, a Meta, ela não pode usar o nome Meta. A decisão vem na sequência da empresa brasileira chamada Meta Serviços e Informática, que criou o aplicativo de celular seguro para o Ministério da Justiça. Essa empresa afirma que está sendo prejudicada desde que a companhia do Mark Zuckerberg trocou o nome. Ou seja, a Meta Informática, que atende inclusive o Ministério da Justiça, né? Ela disse que ela tem um aplicativo para celular seguro e que ela está sendo prejudicada porque o nome dela é Meta. Ela já tinha registrado, patenteado, provavelmente. Tá patenteado, isso. E aí surge a Meta do Mark Zuckerberg, dizendo, não, agora meu nome é Meta, e aí o TJ de São Paulo, protegendo a questão de marcas e patentes, disse aqui não vai poder usar. E aí? Né? Assim, porque nós estamos falando de uma marca internacional. Quer dizer, o TikTok não vai poder funcionar nos Estados Unidos e a Meta não vai poder usar o nome no Brasil. Essa coisa o direito passou a ser universal, né, doutor Coriolano? Sem dúvida. E como é que a gente faz? Acabou essa questão da territorialidade, porque você está falando de uma marca mundial e uma local. Vamos entender o caso. Em função da quantidade de notificações que essa empresa recebeu para remoção de conteúdo, porque ela foi confundida com a Meta, Facebook... Mais de 140 processos. Exatamente. E ela está sofrendo ataque de haters na internet, né? Ou seja, todo esse arcabouço foi levado até o TJ, que deu a liminar no primeiro momento, mas voltou atrás. Essa decisão foi revertida agora, recentemente. Tá. Já existe uma nova decisão do próprio TJ que reconheceu que a empresa do Mark Zuckerberg, a Meta, ela vai sofrer mais prejuízos se ela não puder utilizar a sua marca internacional aqui no Brasil. Então, nesse momento está nesse impasse. Nós temos uma primeira decisão do próprio TJ e uma reversão dessa decisão, mantendo a decisão de primeira instância. Deve ir para o STJ em breve. Entendi. Como tudo acaba indo para a Suprema Corte, para as Cortes Superiores. Foi revertida, decisão, né? Foi revertida. Eu tenho aqui, depois se você quiser, passo para vocês as duas decisões. Qual é a sua opinião? Se o senhor estivesse fazendo o julgamento. A minha opinião é a seguinte, que está sendo sopesados os prejuízos de ambos os lados. Eu acho que a empresa do Mark Zuckerberg ela tem que fazer um sistema de compensação para com essa empresa, para que justamente até fornecer pessoal para essas empresas, apoio jurídico para essa empresa, se for mantida o status quo, que as duas marcas vão ficar funcionando com o nome Meta no Brasil, para compensar essa empresa financeiramente de alguma maneira. E até pagar para mudança de imagem da empresa. Exatamente, para outra que é menor. O Facebook, a Meta pode muito bem pegar a Meta Serviço e falar assim, olha, vou ajudar e vou pagar a mudança de imagem da sua marca. Fazer um rebranding. Exatamente. Vou contratar o Wilsinho para fazer o marketing da sua empresa e mudar a marca. Afinal de contas, ele mudou o nome da empresa dele e ele sabe como fazer isso. Então, não, já que ele mudou a dele, ele ajuda o sujeito. Ele tinha que ter uma compensação pecuniária e assim, um atendimento mesmo, de oferecer para mudança de imagem, sabe, de mudança da marca dele, porque ele tem registro. Porque senão também, para que serve o registro aqui? Exatamente. Aí, sabe, tem que ter um... Não dá para, né, deixar o Golias ganhar do Davi, né? É o contrário, né? É o contrário. É o contrário. E parece que é uma marca conceituada, essa Meta Serviços aqui no Brasil. Ele está desde 80 e pouco, sabe? Não é novo, né? Já tem essa marca desde o começo dos anos 90, eu li também a respeito, Wilson. E o que está sendo sopesado, doutor Elaine, no TJ é justamente essa questão dos prejuízos. Foi apresentado um prejuízo substancial pela Meta Brasil,
né, a nossa meta brasileira, e foi concedida a liminar para que a empresa internacional não se utilizasse. E agora ela contra-atacou, respondeu no próprio TJ, disse, não, mas eu também passei a sofrer diversos prejuízos aqui no Brasil. E foi revertida. Como que se resolve isso? Com uma compensação de prejuízos, né? Justamente que a empresa americana, bilionária, né? Que ela justamente faça dê um atendimento, um apoio jurídico para essa empresa brasileira, para que ela possa, se vão continuar usando concomitantemente as marcas, né? Que justamente ela responda essas ações judiciais, que ela envie representantes todas as vezes que ela for demandada pelo jurídico, dê um apoio, né, em todos os sentidos, e até, como diz, nada como a voz do marketing, né? Não, alguma coisa tem que acontecer, porque querendo ou não, a Meta está falando que vai sofrer prejuízo. O coitado já está sofrendo prejuízo. Exatamente. Ele está por coisa, como que tá quase indo preso por conta de nome homônimo, né? Sim. É isso que está acontecendo. Então, assim, vivemos momentos muito complexos, muito complicados, né? Minha preocupação com a inteligência artificial era muito isso. A gente criou um Instituto Brasileiro de Regulamentação da Inteligência Artificial com o objetivo da defesa democrática, porque realmente a questão é complicada. Estou dizendo, quando o Alexandre de Moraes fez as declarações dele, eu pulei, assim que eu falei, estamos vivendo uma autocracia, né? E eu acho que, assim, essas forças vivas da sociedade têm que estar atuando. E, assim, acho mais, e é o mais importante, acho que nós, enquanto sociedade, temos que pressionar o nosso Congresso Nacional. Sim. Eles têm obrigação constitucional de legislar. Mas eu acho que a preocupação do ministro foi justamente em manter a democracia. Não, e a gente foi o que vê eles fizeram. isso claramente na tese que ele escreveu e que eu mencionei aqui no programa. E que deve ser a linha que deve ser seguida, eu entendo, no julgamento da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, Sim. que já se tornou insustentável. Ele teve lá o seu momento, ainda que eu participei da audiência pública da criação do Marco Civil da Internet e disse no Congresso que ele já nascia inconstitucional, porque o artigo 1º da Constituição prevê como regra máxima a proteção do homem, da sua essencialidade, da sua dignidade, e o Marco Civil da Internet ele inverteu, colocou a liberdade de expressão acima dos nossos valores essenciais. Bom, gente, a gente vai encerrando o Linha de Frente. Eu agradeço demais a sua audiência, desejo uma semana muito abençoada. Jovem Pan, jornalismo independente. Realização Jovem Pan News.